Irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Saudação de amor e paz para com todos. Irmão, logo mais eu quero estar gravando um vídeo para estar respondendo a pergunta de um dos nossos semelhantes, aonde ele perguntou: por que existe um só Deus? Mas existe tantas congregações, tantas denominações, tantas igrejas, se Deus é um só? Essa é a pergunta dele. Mas, irmãos, é verdade que o Deus verdadeiro da Bíblia é um só, mas nem todas essas igrejas elas servem ao mesmo Deus. Elas têm Deus diferente. Nem todas elas servem ao mesmo Deus da Bíblia. Por isso que existe várias denominações com várias doutrinas e ensinamentos diferentes, porque o Deus a qual elas servem não é o mesmo Deus da Bíblia. Irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 24, que viria falsos Cristo e falsos apóstolos. Tem falsos profetas na Bíblia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse que teve falsos irmãos que introduziram no meio da igreja. Então existe falsos Cristo, irmão, no plural, falsos Cristo. Existe falsos deuses. Existe falsos apóstolos. Por isso que essas denominações estão cheias de Cristo falsos, apóstolos falsos e pastores falsos, falsos profetas. Isso é o que está acontecendo em nosso tempo. Por exemplo, os muçulmanos, eles têm um Deus deles chamado Alá. Alá é o Deus dos muçulmanos. Ele é diferente do Deus da igreja verdadeira. A igreja adventista, ela ensina, o Deus dela ensina que os adventistas devem guardar o sábado. Esses ensinamentos da igreja adventista, o Deus da igreja adventista, é diferente do Deus da igreja verdadeira. O Deus da igreja verdadeira não ensina que os cristãos devem guardar o sábado. Mas a igreja adventista continua ensinando, porque o Deus dela é diferente. Como também a Igreja Universal de Edir Macedo, ela ensina a fogueira santa. Já que é errado e não está na Bíblia a fogueira santa, mas o Deus de Edir Macedo ensina a fogueira santa. Já a Igreja da Graça, que é de R.R. Soares, que é cunhado de Edir Macedo, não ensina sobre fogueira santa. Já há uma diferença do ensinamento da Igreja da Graça, que é cunhado de Edir Macedo, para a Igreja Universal, que é de Edir Macedo e que ensina a fogueira santa. A Igreja Mundial do Poder de Deus, que é de Valdomiro Santiago, que antes era braço direito de Edir Macedo e que era da Igreja Universal, veio-se um tempo que Edir Macedo mais Valdomiro Santiago romperam e eles não concordavam com o mesmo ensinamento. Por isso que Valdomiro Santiago saiu e montou a Igreja Mundial, mostrando que o Deus deles são diferentes, porque cada uma tem um ensinamento diferente. Mas, irmãos, eu vou detalhar, com a ajuda do Senhor, todos os versículos da Bíblia para mostrar a vocês que realmente não é todas essas igrejas que servem ao mesmo Deus. O Deus verdadeiro que a Bíblia ensina só existe um, mas não significa que essas igrejas que contêm pretexto de homens, ensinamentos de homem, que coloca as normas deles, ensinando do pensamento deles, serve ao Deus verdadeiro da Bíblia. Não. Essas igrejas, eles têm os seus próprios deuses. Eles têm os seus próprios Cristo. Eles têm os seus próprios apóstolos falsos, como a Bíblia nos ensina. Eles têm os seus falsos profetas, que eles levantaram como profeta deles, que a Bíblia chamam de falso profeta.
Eles têm o evangelho deles, aonde o apóstolo Paulo disse que se ainda que um anjo do céu pregasse outro evangelho, a qual os apóstolos verdadeiros de Cristo não tinham pregado, que seja anátema, que seja anulado. Mas essas igrejas continuam pregando esses evangelhos mentiroso que não está na Bíblia. No evangelho de Cristo não existe dízimo. Mas no evangelho dessas igrejas falsas, eles pregam sobre o dízimo, que o verdadeiro Cristo não ensina. Mas o Cristo deles, o Deus falso deles, ensina sobre esse dízimo. Nós vamos estudar também a respeito disso. Então, irmãos, nós não podemos dizer que essas igrejas servem ao mesmo Deus. Nessas igrejas falsas, dos falsos Cristo e dos falsos deuses, tem apóstola, tem bispa, tem pastora. Na igreja verdadeira, aonde existe o verdadeiro Deus, não existe apóstola, e não existe bispa, e não existe pastora. Mas, nas igrejas falsas, eles ensinam e ainda levantam as pessoas como apóstola, como bispa e como pastora. Então, irmãos, como que vocês vão dizer para mim que o Deus dessas igrejas é o mesmo Deus da igreja verdadeira? Não. O Deus deles é diferente do Deus da igreja verdadeira, do Deus verdadeiro que a Bíblia ensina. Então, por isso, irmãos, que nós não podemos dizer que todas essas igrejas servem ao mesmo Deus. Não. O Deus dessas igrejas é diferente do Deus verdadeiro que a Bíblia ensina. Mas, logo mais, com a ajuda do Senhor, se Deus permitir, nós iremos esclarecer esse ponto para que a dúvida do irmão seja tirada. Mas não acredite vocês que todas essas igrejas a qual vocês frequentam, que o Deus verdadeiro está lá e que eles servem ao mesmo Deus que a Bíblia ensina. Existe Deus diferente, deuses, como o apóstolo Paulo disse, que quando ele não conhecia Deus, ele servia por natureza a deuses que não era o Deus verdadeiro. Então, irmãos, existe falsos deuses, falsos Cristo, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos irmãos. Existe muitas coisas falsas, falsos evangelhos, aonde o nosso Senhor Jesus Cristo nos orienta na Bíblia. Por isso, nem todas essas igrejas que vocês veem hoje abertas, várias denominações, cada uma com um ritual diferente, com um ensinamento diferente, elas não servem ao Deus verdadeiro. Elas têm aos seus próprios Deus a quem elas servem e a quem elas colocam a norma, a quem elas colocam ensinamento, aonde eles fazem aquilo que eles acham que é melhor, desobedecendo as palavras de Deus. Se nós vamos observar, vou dar um exemplo, a Coca-Cola é uma marca mundial. Nos Estados Unidos é Coca-Cola. Nos países da Europa é Coca-Cola. Nos países da Ásia é Coca-Cola. Na América do Norte é Coca-Cola e na América do Sul é Coca-Cola. Mas eles não mudam. Mas as igrejas que diz ter um só Deus, cada uma denominação tem um ensinamento diferente, tem regras diferentes, normas diferentes, quando o Deus da Bíblia ensina ao contrário do que eles estão praticando. Então, essas igrejas, elas não servem ao mesmo Deus verdadeiro que a Bíblia nos ensina. Mas, logo mais, com a ajuda do Senhor, se for da vontade de Deus, eu irei gravar um vídeo para poder esclarecer todos os pontos, para tirar a dúvida do irmão. Mas desde já, eu trago para vocês uma resposta dizendo:
essas igrejas não servem ao mesmo Deus da Bíblia. Elas não podem dizer que o mesmo Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que elas servem, porque há uma diferença entre o Deus da Bíblia que eu sirvo e o Deus que as igrejas estão servindo. Porque nas igrejas deles tem muita coisa que é contra a Bíblia. Então eles não podem dizer que o Deus dele é o mesmo Deus da Bíblia, é o mesmo Deus da igreja verdadeira aonde eu sou membro. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Isso não é para atacar ninguém. Isso é uma resposta franca da Bíblia, para esclarecer para meu semelhante que nem todas denominações, nem todas as igrejas, nem todas as capelas, o Deus que está lá é o Deus verdadeiro da Bíblia. O Deus dessas igrejas tudo pode, aonde o Deus verdadeiro da Bíblia proíbe muitas coisas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.